paz do nosso Senhor Jesus, amém? Gente, estou muito feliz mesmo. Léo falou que ele estava feliz, mas nem se compara a felicidade que eu tô. Porque lá em Bragança Paulista só se fala de vocês acreditam? Todo mundo que vem para cá volta falando assim, a viagem foi muito legal, mas o que foi mais legal, o que eu mais gostei, foi conhecer a igreja que o Léo está pastoreando. Que família, que lugar acolhedor, que lugar cheio de amor. É isso aí, tá vendo? Vamos aplaudir Jesus pela vida de vocês. Eu estava assim, cheio de expectativa por ter esse tempo aqui, para conhecer, para poder contemplar com os meus olhos também, que os meus ouvidos estavam ouvindo, e pude perceber que eles estão falando até pouco. Vocês são melhores ainda do que eles estão falando lá, né? E que alegria. Até cheguei assim com o coração pesado, porque era curto tempo, né, hoje, mas já estou combinando com o Léo aí, um jeito da gente poder ficar mais um pouquinho aqui com vocês, poder passar um pouco mais de tempo, porque é especial demais, né? E, gente, como o Léo apresentou muito bem, né, ele só tem um ajuste no que o Léo falou, é que ele disse que a mulher mais incrível é a Ellen, mas eu tenho que contradizer meu amigo, porque a minha esposa, meu Deus do céu, gente, vocês colocarem no chat GPT assim, chat, quem é a mulher mais maravilhosa do planeta Terra? Se a inteligência artificial for inteligente mesmo, vai aparecer a Jéssica lá, né? Se não for, desconfia da IA, né? Mas, gente, eu estou feliz de estar aqui com a Gé, minha esposa, a gente é casado há 14 anos, e aí temos esses 3 lindos filhos que o Senhor nos deu, Maria, Lívia e Israel, e como o Léo disse, vem lá de Bragança Paulista, assim como ele, né? E pelo que eu estou percebendo, vocês vão conhecer muita gente de Bragança, porque essa fama de vocês está correndo lá, então mais gente vai querer vir aqui conhecê-los. E fica o convite também para vocês, estando lá no Brasil, irem lá, também passar um tempinho lá com a gente, aí fala que vocês são daqui, que vocês já têm, assim, lá livre acesso a tudo. Vocês são donos daquela cidade lá, viu? Vocês falaram que vocês são ovelhas do Léo. Chegou lá, pronto, vocês têm acesso a tudo em Bragança Paulista. Brasil inteiro. Vocês vão para o Brasil agora com outra cabeça. Vocês vão falando assim, eu venho em nome do Léo. Pronto. Tá? E sabe, gente, uma das coisas que me faz saber o quanto vocês são especiais também é porque Léo e Ellen são uma família muito especial. São pessoas assim do coração de Deus, são íntimos do Senhor, e Deus escolheu vocês, dentre tantos povos do planeta Terra, Deus escolheu vocês, e eu vejo que é essa convergência mesmo de corações. Era um povo muito especial que precisava do Léo e da Ellen, e o Léo e a Ellen precisavam de um povo tão especial quanto vocês. Então, esse encontro foi do céu, e eu estou muito feliz de poder ver isso acontecendo aqui, né? Muito bom, muito bom. E, como o Léo disse, né, lá no Desascope, eu recebi um encargo do Senhor, que era de unir, convergir essas 2 temáticas que fizeram parte da minha vida ao longo de toda ela, que é a medicina e a fé, o evangelho. E, durante muito tempo, parecia que eram 2 estradas, assim, né, a estrada da pregação da palavra, e de segunda a sexta a estrada da medicina, e o Senhor quis que essas 2 estradas se unissem em um determinado momento, e hoje eu percebo que Deus me fez um crentologista. Já ouviu falar do crentologista? É a especialidade médica que cuida do crente, né? Então, a crentologia. Então, eu tenho tido o privilégio de entender, e de mais que entender, poder aprender junto com os meus irmãos o que a palavra de Deus tem a dizer sobre saúde mental, sobre o cuidado com o nosso coração. E nunca foi tão urgente, tão necessário que a Igreja de Jesus se posicionasse com relação a esse tema, não apenas porque é ou é parte do plano do Senhor a edificação, e eu penso que a consumação da obra do Senhor aqui na terra é uma igreja madura, é uma igreja pronta, preparada, e se tem algo que amadurece por último no corpo, é a mentalidade, é a estrutura da alma, é esse coração, como a gente está acostumado a chamar, mas que
a gente pode entender também como a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental. É a última parte de um corpo que se estrutura, é a saúde emocional. O corpo físico já está pronto lá com 12 anos, mas a nossa mente ela vai sendo construída, ela vai sendo desenvolvida. E eu penso que é parte do plano escatológico do Senhor edificar a sua noiva até aquele dia. E se tem algo que nós, como igreja, precisamos desenvolver hoje, é uma estrutura emocional que lida com as dores, com os sofrimentos, que lida com as crises de um jeito diferente do mundo. Não estou dizendo que a igreja não vai ter dificuldades, é que a igreja vai lidar com as dificuldades de um jeito que o mundo não sabe lidar. Então, Deus está edificando para si uma igreja madura, que vai olhar para as demandas de saúde mental e sabe como é que lida com elas. E não ignora, não nega, não finge que não está acontecendo, não esconde debaixo do tapete, mas está preparado para lidar com elas. Isso é saúde. É estrutura, não é a ausência do problema, é estar preparado para enfrentar todo tipo de problema e de dificuldade. Mas também porque é parte do nosso encargo como igreja de Jesus, cuidar daqueles que estão sofrendo também e ter resposta e revelação para entregar aos feridos na beira do caminho, como Jesus, como o samaritano nos ensina. A acolher aquele que está lidando com uma crise de ansiedade, com depressão, com burnout, com transtorno bipolar, ou com qualquer outro tipo de aflição na alma, é nossa responsabilidade estar preparado para acolher, para atender, para aconselhar, para entregar o que a verdade do Evangelho diz para aquela pessoa, a despeito dos seus diagnósticos, das suas dores. E vamos ser sinceros, não é promessa do Senhor que a gente não vai ter problema. Pelo contrário, a promessa dele foi, vocês vão ter problema, no mundo vocês vão ter aflições. Todas as famílias que eu conheço têm algum caso de saúde mental, têm alguma crise, têm algum problema para lidar, tem alguém ali que vai passar em algum momento por alguma angústia. E sabe qual é a grande diferença? A grande diferença é quando essa família encontra alguém que conhece o coração de Jesus e apresenta para aquele coração ferido. E quando a gente conhece o coração ferido de Jesus e apresenta para o coração ferido de alguém, a gente está mudando a história, a gente está fazendo com que o nome do Senhor seja glorificado até em meio à doença e à morte. E essa é a história do Evangelho. Não é uma história que não tem morte, não é uma história que não tem ferida, é uma história em que o nome dele é glorificado mesmo em meio à morte, como a morte de cruz. Então, Deus hoje tem nos chamado a essa responsabilidade. É uma causa da igreja falar sobre saúde mental, por isso a gente começou a falar sobre isso lá em 2022, ali, 2021, saindo ali do primeiro ano de pandemia, e o que a gente imaginou que ia ser só uma série de vídeos para o YouTube, Deus queria fazer muito mais, e aí, dali em diante, nesses 5 anos, Deus tem feito muita coisa, muito além do que podíamos imaginar, mas vendo que, de fato, é uma dor do coração de Deus, que Ele está querendo compartilhar com a igreja. Ele se importa com quem está sofrendo emocionalmente, e por isso Ele tem ampliado o alcance do Divinamente. Hoje tem livros, tem pós-graduações, tem clínica, enfim, tem um monte de coisa. Inclusive, orem por nós estamos agora com um sonho de abrir uma faculdade em Bragança Paulista para preparar profissionais de saúde cristãos com a mensagem do Evangelho. A gente sabe dessa tensão que há entre a fé e a ciência, e nós queremos entrar nesse lugar e responder à dor da nossa geração, ao clamor da nossa geração. Então, orem por nós, estamos nessa empreitada aí de comprar terreno e de buscar todas as licenças, enfim. Então, eu conto com a oração de vocês e conto também, não apenas com a oração de vocês, mas com a participação, o engajamento de vocês, entendendo mais sobre a dor, sobre a angústia, sobre o sofrimento. Sabe o que Deus falou ao meu coração um tempo atrás? Que a matéria-prima dos milagres de Jesus era a compaixão. Jesus nunca curava alguém para demonstrar poder. Jesus sempre curava para demonstrar amor, para demonstrar compaixão. E ele, movido de íntima compaixão, ele se envolvia com a dor de alguém. Nunca era para mostrar quão poderoso ele é, mas era para mostrar quão amoroso
Ele é, como Ele se importa com quem está ferido. Então, eu queria encorajar você a se dedicar a isso, a tirar um tempo para estudar sobre isso, para meditar nisso, para entender mais sobre quem sofre emocionalmente, porque penso eu que grande parte da diferença que a igreja vai fazer na nossa geração é através disso, é através do sofrimento mental. Não me parece algo casual que a nossa geração é a que mais sofre com problemas emocionais. Não me parece casual também, não me parece assim, o que está fora do que Deus está fazendo, que a igreja está se levantando para responder, e Deus tem levantado muitas pessoas, preparando-as para entrar nesse lugar, mas eu penso que a igreja de Jesus vai fazer toda a diferença, e parte da glorificação do Senhor, que antecede a vinda dessa preparação, envolvendo a saúde mental. E se o que movia Jesus em direção aos milagres era a compaixão, eu entendi que não dá para se compadecer se a gente não sabe sobre padecer. Porque compadecer é padecer junto. Compaixão paixão vem do sofrer, e o compaixão é do estar junto. Então, só dá para compadecer se a gente aprende a padecer. Por isso que Isaías 53 vai dizer que ele, o homem de dores, Jesus, sabe o que é padecer, experimentado no sofrimento. Se nós queremos ser uma igreja poderosa, nós precisamos ser uma igreja cheia de compaixão. E não dá para ter compaixão, não dá para compadecer se a gente não se dedica a entender do padecer. Então, eu trouxe alguns materiais que podem edificar a sua vida. Depois, se você puder adquirir lá, tem o Divinamente, que é um guia de saúde mental para o cristão, aprendendo a pensar e sentir como Cristo. É um manual para você ter saúde mental olhando para a mente de Cristo. A verdade aqui, a premissa é que saúde mental é a mente de Cristo, e a gente precisa aprender com ele. Então, aqui é um livro muito prático, você pode usar, inclusive, com os seus irmãos que estão sofrendo, lidando. Você pode presentear alguém que está lidando com as demandas, e pode ser um livro também de estudo, de devocional, é um livro muito rico. E eu trouxe a coleção Salmoterapia. Todo mundo precisa fazer terapia em algum momento da vida, eu proponho que a gente faça todo dia uma salmoterapia, é pegar um salmo e expor o nosso coração ao Senhor através do salmo, e Ele expõe o dele a nós através do salmo. Aqui está do Salmo 1 até o Salmo 30, então, olha que legal, você senta com Deus para fazer uma terapia ali, abrindo seu coração para Ele, Ele abrindo dele para você, olhando para os Salmos. É uma terapia guiada pelas Escrituras, e do 31 ao 60, você vai poder fazer um devocional para suas emoções também, vai ser muito legal. Então, tem algumas unidades lá fora, e é um jeito também de você nos ajudar nesses projetos todos, nesses planos, a construir essa faculdade, a preparar irmãos para acolher, para atender pessoas. Irmãos, eu quero falar com vocês sobre oração, e como a oração protege o coração. Você já reparou que dentro da palavra coração tem a palavra oração? Pelo menos na língua portuguesa a gente tem esse privilégio, né, de dentro do coração tem oração. É um jeito muito poderoso de guardar o coração. Então, a ênfase que eu queria dar para você hoje é que, de fato, a oração protege o coração. A oração guarda o coração. E eu queria ler 2 versículos com vocês. O primeiro é Provérbios capítulo 4, verso 23. Talvez você lembre até decorado esse texto. Provérbios capítulo 4, verso 23. E está escrito lá assim: acima de tudo, o que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele depende toda a sua vida, ou porque dele procedem as fontes da vida. Então eu vou repetir, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige toda a sua vida, porque dele procedem as fontes da vida. E eu queria ler com vocês também Filipenses capítulo 4, verso de número 6. Filipenses capítulo 4, verso de número 6.
E aí eu vou ler do 6 até o verso 9. Filipenses 4, do 6 ao 9. Quem achou, diga amém. Está escrito assim, eu estou na Nova Versão Transformadora. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Eu vou repetir isso, olha que lindo. Não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Amados, nós lemos lá em Provérbios 4 que existe uma ênfase, uma prioridade nas coisas que a gente tem que guardar. Todos nós temos muita coisa para cuidar, para proteger, para guardar. Todos nós temos múltiplos recursos que precisam ser bem administrados. Todos nós temos muitas áreas, e a gente poderia citar muitas delas que são extremamente nobres. Por exemplo, cuidar da sua família. É importante, sim ou não? Cuidar da sua vida devocional. Sim ou não? É importantíssimo que todos nós cuidemos do nosso trabalho, daquilo que o Senhor confiou a nós como missão, como ministério. É importante. É importante que nós cuidemos bem do nosso patrimônio, dos recursos que o Senhor nos deu. É importante que a gente cuide bem, e aí olha a ênfase, do nosso casamento. Marido cuidar da esposa, a esposa cuidar do marido. Tem muita coisa extremamente importante, legítima e nobre para a gente cuidar. Mas o texto diz uma coisa que me parece chocante. Acima de tudo, ou seja, todo o resto fica abaixo disso. Acima de tudo que você tem que cuidar, que você tem que guardar, que você tem que proteger, cuida do seu coração. Aí me parece mais chocante ainda. Porque não é cuide do coração do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, das ovelhas que você pastoreia. Acima de tudo que você tem que cuidar, acima de tudo que você tem que guardar o seu coração. Olha que doideira. Não é guardar o coração, é guardar o seu coração. Guardar o seu coração não é um ato de egoísmo, como muitas vezes pode parecer, porque pensa na nossa lógica. Geralmente a gente pensa assim, eu vou cuidar de tudo que eu tenho que cuidar, quando terminar, aí eu olho um pouquinho para o meu coração, aí eu cuido um pouquinho de mim. E às vezes parece que é um ato extremamente cristão. Quantos pastores eu não atendo, quantos irmãos extremamente piedosos que eu atendo, que estão adoecidos não porque foram negligentes com a vida, não porque foram imprudentes ou viveram uma vida pecaminosa, mas gastaram a vida cuidando de pessoas, só que estão hoje completamente destruídos. E aí quando eu paro para ouvi-los, a percepção que me chega é cuidou de muitos corações, mas não sobrou tempo para cuidar do próprio coração. E gente, isso é assustador, mas em nome da fé, a gente pode negligenciar o terreno e o território mais importante da nossa vida, que é o nosso coração. Sabe o que é mais importante? Provérbios está dizendo, acima de tudo, guarda o seu coração. Não tem que ser, quando você terminar de fazer o que você está fazendo, você vai lá e cuida do seu coração.
Quando sobrar um tempo, você vai lá e cuida do seu coração. É acima, é antes, é a prioridade, é cuidar do seu próprio coração. Gente, não parece esquisito, não parece estranho, não parece contraditório você cuidar de você mesmo? Você cuidar do seu próprio coração? Só que o texto vai dizer, a conclusão desse princípio, é que do seu coração depende toda a sua vida. Então não é que as outras coisas são pouco importantes ou menos importantes. É que se você não cuidar da fonte, todo o resto vai ser afetado pelo que saiu da fonte. Então, se você quer amar a sua esposa e o seu marido, se você quer amar os seus filhos, se você quer amar a sua igreja, o ministério que o Senhor está te dando, a sua empresa, ou qualquer outra coisa que o Senhor te deu, você ama cuidando do seu coração, porque é dali que sai, é da fonte que sai para abençoar. Então, olha o que Jesus disse. De onde vêm os homicídios, os adultérios? De onde que vêm os pecados? Ele diz, é do coração. Então, antes de ser uma ação, foi um coração. Antes da gente fazer algo, aquilo foi processado em um lugar. E sabe o que me enche de temor? A parábola do semeador. A parábola do semeador conta a história de um semeador que sai a semear, e aquele semeador, como o próprio Jesus nos ensina, é ele mesmo. O semeador era ruim, gente? Perfeito. A semente era ruim, gente? A semente, ele diz que é o evangelho, é a palavra que ele está falando. Então, era o melhor semeador e era a melhor semente. Mas aí o que ele diz? Que uma parte da semente cai à beira do caminho. Uma outra parte cai entre as pedras. Uma outra parte cai entre os espinhos. E uma última cai numa terra boa. E é só a semente que cai nessa terra boa, nessa terra tratada, é que frutifica 30, 60 e 100 por um. Nos outros 3 terrenos, a melhor semente, semeada pelo melhor semeador, fica infrutífera por conta da qualidade da terra. E aí Jesus explica para os discípulos, porque ele fala, nos explica a parábola. O que é essa terra? Sabe o que Jesus diz? A terra é o coração. Já parou para pensar? Que o coração maltratado faz a semente mais poderosa do mundo, que é o evangelho, ficar infrutífero. E que às vezes a gente bota a culpa na semente e no semeador, mas o que está tornando a vida infrutífera é o estado do coração. Porque se o coração está endurecido como a beira do caminho, superficial, pisado por um monte de coisa da nossa cabeça, a semente não aprofunda, a semente não entra onde tem que entrar. E aí o texto diz que as aves, que representam o maligno, vêm e roubam a semente. Olha que poderoso! Se o nosso coração está como essas pedras, apressado, cai, mas já nasce rápido, não tem profundidade para chegar lá na água, na raiz. E aí a gente vive essa vida instantânea, apressada, como entre as pedras. Se o nosso coração está superficial, está apressado, ou está preocupado, que é como ele define os espinhos, sobrecarregado com cuidados dessa vida. Gente, cuidar da vida é ruim. Ele diz, os espinhos são os cuidados dessa vida e as riquezas. Gente, riqueza é ruim? Não. Cuidar da vida é ruim? Não. A questão é que isso pode sufocar a semente. E aí, a semente certa, é o semeador certo, mas o mau posicionamento das coisas no coração. Não é pecado cuidar da vida. Pecado é não cuidar da vida. Pecado é ser negligente. Mas os cuidados dessa vida e riqueza
que é coisa que é de Deus, porque Ele é o dono de toda a riqueza. Mas as coisas boas, mal posicionadas, podem ir sobrecarregando e sufocando o nosso coração. E o coração mal cuidado, seja duro, apressado ou sobrecarregado, faz a semente poderosa do Evangelho se tornar infrutífera em nós. E aí começa a brotar a partir do estado da terra. Só que, geralmente, a gente olha para a nossa vida infrutífera, ou olha para as áreas da nossa vida que estão infrutíferas, ou olha para as áreas da nossa vida que estão secas, que estão doendo, que estão sendo afligidas, e, geralmente, a tendência do nosso coração é ver o que está acontecendo do lado de fora. É tentar entender o que está acontecendo aqui do lado de fora que está me impedindo de produzir o que tem que ser produzido do lado de dentro. Mas a lógica de Jesus não é, o problema é o ambiente que você está, a semente que você está recebendo, ou o semeador que está semeando. Se você está recebendo da palavra de Deus, e você está em um relacionamento com Jesus, agora a sua grande prioridade é, olha para dentro de você, olha para o seu coração. Acima de tudo, o que se deve guardar, guarda o seu coração. O problema não é seu marido. O problema não é sua esposa. O problema não é o seu patrão, não é o seu cliente. Eles só ajudam você a entender quais áreas do seu coração precisam ser cuidadas. Sabe quando a gente perde o controle? Quando a gente se desestabiliza? O problema não é quem tirou a gente do controle ou quem desestabilizou a gente. O problema é, tinha uma parte do meu coração que estava vulnerável ao ponto de alguém me fazer perder o controle. Para eu perder o controle, para eu perder a cabeça, é porque alguma parte do meu coração ainda estava vulnerável demais e eu precisava cuidar melhor. Então, quando alguém nos afeta, é porque algo do nosso afeto está precisando de cuidado, está precisando de atenção, está precisando de dedicação. E é sobre isso que Paulo está escrevendo para a igreja de Filipos, porque vocês acham que crente não se preocupa? Crente se preocupa demais. E se tem uma coisa que crente faz, é se preocupar, porque só se preocupa quem ama. Eu conheço muita gente que olha para quem se preocupa e fala assim, olha lá, a pessoa não tem fé não, porque está preocupada. Só que a minha experiência, não sei a de vocês, mas a minha experiência é que as pessoas que menos se preocupam não costumam ser as de mais fé, costumam ser a que menos ama. As que são mais assim, está nem aí com nada. É muito fácil não se preocupar quando você não ama. Agora, eu duvido você não se preocupar com o que você ama. Se você não se preocupa com o que você ama, você está com um problema. Todos nós podemos testemunhar isso. Quem aqui tem filho, fala que você não fica preocupado com o filho quando ele tem alguma situação, seja de saúde, de comportamento, alguma questão relacional. Não tira a nossa paz, a gente não fica afetado, a gente não fica preocupado, a gente não fica inquieto, não fica angustiado. Se não fica, é porque tem alguma coisa errada com os nossos amores. Alguma coisa tira a sua paz. Alguma coisa te preocupa. E o que te preocupa e o que tira a sua paz? O que você ama. Ninguém fica preocupado com uma coisa que não importa. Tem uma coisa que nivela a gente aqui. Todos nós temos preocupações, mas elas mudam. O que me preocupa é diferente do que preocupa a irmã. Todos nós temos preocupações. Por que Paulo está escrevendo aos filipenses? Porque ele está preocupado com os filipenses. Vocês acham que ele escreveu assim? Eu vou escrever, eu já não estou fazendo nada. Vou escrever uma carta para os filipenses aqui. Igreja em Filipos, chegou a vez de vocês, vou escrever uma carta para vocês. Ele está escrevendo porque tem uma situação, um problema, que está incomodando aquela igreja, e Paulo ama aquela igreja,
E se ele ama aquela igreja, ele está preocupado com ela. Então, vamos dar nomes claros aqui. Preocupação é um jeito de dizer que a gente ama. Você preocupa com algo é porque você ama algo. E é importante a gente saber disso. Porque a gente para de olhar para a preocupação como uma coisa sem sentido, que não tem uma lógica, e que Deus, por vezes, está bravo da gente estar preocupado com alguma coisa. A questão não é se a gente pode preocupar ou não, é com o que a gente está preocupado. É que tipo de preocupação aflige o nosso coração. Nós estamos preocupados com o quê? Paulo escreve as cartas porque ele está sabendo de situações que estão afligindo aquele povo e ele se envolve naquela preocupação e agora ele envia a carta. Qual que era o problema aqui? Sobe um pouquinho aí na sua Bíblia, Filipenses 4, lá no verso 2, Paulo diz assim: agora eu suplico a Evódia e a Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam o seu desentendimento. Gente, o que estava rolando na igreja? Duas irmãs, Evódia e Sintique, estavam tendo um desentendimento. Qualquer semelhança com a nossa vida de igreja não é mera coincidência. Se não tiver desentendimento na igreja, não é uma igreja bíblica. Porque igreja bíblica é Filipenses. E o que Paulo está dizendo? Irmãs, Evódia e Sintique, vocês são crente. E crente que é crente se desentende. Ele não está dizendo que crente que é crente não se desentende, porque eles estão dizendo, vocês estão no Senhor. Vocês são mulheres de Deus. Vocês não são mulheres fofoqueiras. Vocês não são mulheres que são falsas cristãs. Vocês são mulheres de Deus. Vocês estão em Deus. Vocês estão no Senhor. Vocês estão no Senhor. Mas ter problema não significa que a gente não é crente. Agora, não resolver os problemas significa que a nossa fé não tem sido suficiente. Então, o que ele diz não é, vocês não deviam ter problema. O que ele diz é, resolva o problema. A fé não é ausência de problema. A fé é encarar para resolver o problema. Então, se tem problema, é uma igreja boa. Se tem desentendimento, é uma igreja boa. Porque o ferro está afiando ferro. Porque a gente se preocupa. A gente está demonstrando amor. E se a gente está demonstrando amor, a gente vai se preocupar. Gente, pensa na nossa família. Igreja é família. E quanto mais próxima de uma família de verdade, melhor a igreja. Em casa a gente não tem essas coisas. Não tem desentendimento. A gente não desentende por um monte de coisinha. O que isso significa? Significa que a gente está dividindo a vida, está repartindo vida. Isso é maravilhoso. Sinal de saúde. Tem desentendimento. Evódia e Sintique estão desentendendo. Paulo então diz, vamos resolver isso aí. Como é que se resolve? Ele diz assim, eu peço que você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. E aí ele diz, alegrem-se no Senhor. Repito, alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Ele está dizendo, gente, vamos entender o seguinte aqui. Essas mulheres são muito importantes para a obra. Elas trabalharam, elas são salvas, elas estão no Senhor, mas elas estão tendo dificuldade com uma questão. Uma questão não compromete quem a pessoa é. Às vezes a gente não pensa assim, nossa, essa pessoa está se comportando de um jeito tão errado, e a gente já questiona se a pessoa é de fato de Deus ou não. A gente tende a criar uma
um estereótipo a partir ou das qualidades ou das falhas. E todo mundo tem qualidade, todo mundo tem falha. E as qualidades não nos colocam em um patamar de superioridade e os defeitos não nos colocam em um patamar de inferioridade. Não é porque essas irmãs estão brigando que elas deixaram de trabalhar arduamente, deixaram de estar no Senhor, deixaram de ter o nome escrito no livro da vida. Gente, crente é chato mesmo. Não é só você. Os outros também têm o direito de ser. A gente tem que dar espaço para os irmãos poderem ser chato. Por quê, gente? Porque Deus está nos trabalhando, nos transformando, e o jeito de nos transformar é expondo as áreas que precisam ser transformadas, porque não dá para tratar o que não é exposto. Aí Deus nos coloca em um ambiente seguro, em um lugar de amor, e só em um lugar de amor pode se tratar as feridas mais profundas. Porque você não mostra a sua intimidade para qualquer um. Você só mostra sua intimidade no lugar de amor, de aliança. Então, se a gente tem intimidade, se a gente tem aliança, o que a gente vai começar a ter agora? Problema. A gente vai dividir os problemas uns com os outros. E aí a gente chega no verso 6. No verso 6, ele diz assim: não vivam preocupados por coisa alguma. Isso aqui é diferente de não tenha nenhuma preocupação. Porque eu conheço muitos irmãos que, diante desse texto, diz assim: sentir qualquer preocupação é falta de fé, porque a Bíblia diz para não andar ansioso. Mas perceba, o texto não está dizendo que sentir ansiedade ou preocupação é algo que desqualifica a fé de alguém. Tanto é que o próprio Paulo escreve dizendo que está preocupado. Jesus diz, usando palavras que representam preocupação, inquietação, Jesus diz: eu estava ansioso para cear com vocês antes do meu sofrimento, antes da minha angústia do Getsêmani, antes de padecer. Sentir a preocupação não é um problema. O problema é andar preocupado. Andar preocupado significa que eu não estou fazendo nada com isso, eu não estou resolvendo isso, eu estou continuando a minha vida sem resolver as minhas preocupações. O que ele está dizendo aqui não é não se preocupe, é não ignore as preocupações. Não andem preocupados, não vivam por aí preocupados. Então ele diz, pega a preocupação. Aí nós vamos construir aqui um caminho de como a gente vai guardar o coração. Olha só o que ele faz. O que ele diz? Nunca mais vai faltar motivo para você orar. Em nome de Jesus, eu declaro isso. Profetizo. Por que não vai faltar motivo para orar? Porque não vai faltar preocupação. Quem recebe? Agora quero ver. Olha o que ele está dizendo. Não vivam por aí preocupados. Só que se você ama, você se importa. Se você se importa, você vai ficar incomodado com a situação das pessoas que você ama e que ainda não estão vivendo plenamente toda a vontade de Deus para elas. Então você vê Evódia e Sintique, você vê as duas irmãs, assim como você vê duas irmãs. E aí tem alguns de nós que íamos dizer assim: olha lá Evódia e Sintique. Que crente é essa? Ai, que povo. Por isso que eu não me envolvo mais na igreja. Porque crente é pior que do mundo. No mundo, as duas irmãs se reúnem, estão lá curtindo a vida, sendo felizes. E na igreja, duas irmãs brigando. Olha só, coisa feia. Por isso que eu não vou mais. Por isso que eu não confio. Por isso que eu não gosto de crente. Tem crente que fala isso. Eu já vi crente falar: eu não gosto de crente. Ô, raça difícil é crente. Falei: você é o quê? Eu sou crente. Só que Paulo está dizendo assim: gente, isso é legítimo. Só que a gente não pode transformar isso em um motivo
ou uma justificativa para a distância, para parar de se importar e continuar vivendo de qualquer jeito. Ele fala assim, não, pega essa preocupação. Só que você vamos fazer um caminho assim, ó, como se aqui, vamos estabelecer, nessa planta aqui é o passo 1 da nossa jornada. Passo 1 da nossa jornada é preocupação. A gente tem que começar as coisas se preocupando. Preocupação é importante. Significa que a gente se importa. Só que a gente não pode viver aqui na preocupação. A gente não pode andar aqui na preocupação. Qual é o caminho que a gente vai fazer diante das preocupações? Então, você está preocupado com alguma coisa? Alguma coisa tem que estar incomodando seu coração, senão você está morto e não sabe. Você não tem nada que está incomodando você. Você não está amando mais ninguém. Você não está amando mais nada. Então, hoje eu quero falar para você, se preocupe em nome de Jesus. Isso mostra que você está vivo e que você não está acomodado. Porque quando Paulo diz, não se amoldem, ele está dizendo, não fiquem conformados, mas seja transformado. Então você precisa de um incômodo. Porque se você não está incomodado, você está acomodado. Então, pega essa preocupação aí. Dá um nome para ela. Não ignora ela, não. É para se preocupar, sim. Só que não é para andar preocupado. É para você pegar a preocupação, aí nós vamos dividir em P's, tá? Primeiro P. Escreve aí. Preocupação. É o primeiro passo da nossa jornada. A gente começa na preocupação. Só que aí o que ele diz? Agora você vai para o segundo P. Qual é o segundo P? Petição. Você vai fazer de toda preocupação um motivo de oração. Sabe por que a gente ora pouco? Porque a gente se preocupa pouco. Ou porque a gente não sabe se preocupar do jeito certo. Então tem que pegar a preocupação e transformar a preocupação em oração. Tudo que a gente sente por um motivo. Para a gente orar. A oração não é o meio. A oração é o fim. A oração é o grande objetivo da nossa busca. A gente tem que transformar tudo que está acontecendo na nossa vida em conversa com Deus. Aí olha que interessante. Porque a gente não sabe fazer esse caminho, a gente começa a se perder aqui. Aí aqui, ou a gente vai brigar com os irmãos, ou a gente vai encontrar alguma coisa para esquecer preocupação, algum vício, alguma fuga que a gente encontra, alguma coisa para não ter que lidar com as dores da vida. Ou a gente vai romper com os relacionamentos, vai abandonar a igreja, vai separar no casamento, não quero ter filho, porque eu não quero me preocupar, eu não quero, mas a gente vai indo para cá. Quando o caminho se preocupa, isso é sinal de vida, de amor, mas transforma as suas preocupações em petições. E aí, gente, eu aprendi uma coisa, Deus gosta de crente pidão. Crente que pede. Porque Deus é glorificado em dar. E nós o glorificamos pedindo. Vocês lembram da mulher samaritana? Jesus disse assim para ela, se você me conhecesse, se soubesse quem é que está falando com você, o dom de Deus, o presente de Deus está diante de você, o que você ia fazer? Você ia pedir. Você me pediria e eu te daria uma água que ia matar sua sede para sempre. Olha como Deus está dizendo, quem me conhece me pede. A gente acha que Deus é glorificado pelo nosso serviço, mas Deus é glorificado por nos servir. E aí você pode olhar e falar, meu Deus, que heresia. Depois o Léo arruma. Mas deixa eu me defender. Isaías 64:4 diz assim, desde a antiguidade, não se viu, não se ouviu, não passou pelo coração humano, um Deus como o nosso, que faz o quê? Que trabalha por aqueles que nele esperam. Gente,
Deus é glorificado em trabalhar pelo nosso bem. Ele não precisa da gente, Ele não precisa do nosso trabalho. Não é sobre fazer para que Deus possa ficar menos bravo com a gente e abençoar a gente. Não, Deus é um Pai que tem prazer em trabalhar por nós, em servir. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Às vezes a gente acha que a gente tem que convencer Deus a fazer alguma coisa para nós, mas sabe o que a gente tem que fazer? Comunicar a Deus das nossas necessidades. Quer dizer que Ele vai fazer o que a gente quer? Ah, coitado. Pastor Tim Keller dizia, né, que Deus não dá aquilo que a gente pede. Deus dá aquilo que a gente deveria pedir se soubesse o que Ele sabe. Mas o nosso papel é pedir. Olha como ele diz, em vez de você ficar preocupado, peça. Fale com Deus, exponha seu coração, conta tudo e pede mesmo. Pede. Transforma a preocupação em petição. A gente tem duas alternativas. Diante da preocupação, a gente pode ir para a reclamação, ou a gente pode ir para a petição e falar, Senhor, eu estava precisando tanto disso. Até coisinhas simples, gente, coisinhas do dia a dia, coisinhas assim que parecem tão pouco importantes, mas sabe o que eu aprendi, gente? Deus não responde oração porque a coisa é importante ou não é importante, mas porque você é importante para Ele. Assim como meus filhos, quando eles chegam para falar, gente, como Jesus disse, se nós somos maus, quantas falhas eu tenho, mas quando um filho meu chega para mim, contando algo que aconteceu na escola, pode parecer assim uma coisa tão... Mas não é pelo que é a situação, é por quem está trazendo a situação. A borracha que cai no chão se torna importante. O apontador que quebrou se torna importante não por causa do valor do apontador, mas por causa de quem está precisando daquele apontador. O que eu estou querendo dizer para você? Deus se importa com orações simples, com brigas de Evódia e Sintique, por motivos, às vezes, que não são tão espirituais assim, pelo contrário, às vezes é justamente por não ser nada espiritual que está tendo o desentendimento. Mas a gente precisa ter essa coragem de participar da forma de Deus intervir na história. E qual é a forma de Deus intervir na história? Oração. E qual é o nosso papel? É ter o poder? Não. Escreve aí, o nosso papel é pedir. O de Deus é poder. Deus pode e a gente pede. Preocupação, petição. Aí o que vai acontecer? O terceiro P, depois da petição, o que a Bíblia vai dizer? Quando você entra nesse lugar, você vai começar a acessar um sentimento. Você vai começar a acessar um ambiente. Que ambiente é esse? A paz de Deus que excede todo entendimento. Você está preocupado, você vai pedir, e aí da petição, o que você vai experimentar? Paz. É a paz de ter tudo que você gostaria de ter, ou de entender tudo que você gostaria de entender? Não, excede qualquer entendimento. Mas é um lugar onde o nosso coração encontra o coração de Jesus, e a gente sabe que Ele se importa com a gente. A gente sabe que as nossas dores são agora as dores dEle. E a gente agora está acessando um lugar onde Deus se importa com aquilo que nos incomoda. E isso gera paz no nosso coração. A paz é um lugar. Que lugar? Um lugar em que meu coração encontra o coração de Deus. Não é disso que ele está falando? A paz de Deus que excede todo entendimento, essa paz vai guardar seu coração em Cristo Jesus. Gente, aqui a gente precisa
abrir assim um portal, a gente precisa pedir licença, falar, Espírito Santo, ajuda a gente a caminhar nesse lugar aqui, porque isso aqui é muito profundo. Por quê? Filipenses 4:6 é a resposta de Provérbios 4:23. Vocês lembram o que está escrito lá em Provérbios 4:23? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. A pergunta que me fica é, guarda onde? Onde eu posso guardar meu coração para ele ficar de fato seguro? E aí, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele responde, onde é que você vai guardar o seu coração? Onde se guarda o coração? Ele diz, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração em Cristo Jesus. O lugar do nosso coração é em Cristo Jesus. Se tem um lugar onde nosso coração encontra paz, é em Cristo Jesus. Aí ele está dizendo, pega essas preocupações, transforma em petição. Mas o grande objetivo da oração, da petição, é você entrar nesse lugar em que o seu coração acessa o coração de Jesus. E aí você está lá dentro do coração dele. Aí eu tenho que lembrar, esse coração aqui é uma metáfora desse coração que é a fonte de todas as coisas. Coração, essa central aqui é uma fonte para tudo que está acontecendo no nosso corpo. Todas as células são afetadas pelo que saiu desse coração aqui. O coração que a Bíblia está dizendo é mais profundo do que esse, mas também é uma central de onde procede tudo. Só que você vai lembrar que quando Jesus estava sendo crucificado, soldados chegaram para testificar da morte dele, e geralmente era costume dos romanos quebrar ossos para acelerar o processo de morte, porque para respirar, quando você estava na cruz, você tinha que fazer esse tipo de movimento, porque ficava com os braços abertos, você não conseguia fazer o movimento de inspiração e expiração. Então a morte acontecia por insuficiência respiratória, porque não conseguia, você estava assim, não tinha como fazer a troca gasosa, não tinha como inspirar e expirar. Além de todo o choque, de todo o sangramento, de toda a tortura que acontecia. Mas o que eles faziam para acelerar a morte? Eles quebravam os ossos, porque se quebrasse os ossos, não dava para fazer esse movimento, que era o único jeito de respirar. Havia uma profecia que dizia que nenhum dos ossos de Jesus seria quebrado. Quando eles chegam, porque era Páscoa, porque era sexta-feira, eles precisavam acelerar aquele processo, eles percebem que Jesus já havia expirado. Eles não quebram os ossos de Jesus. Mas o que os soldados romanos fazem? Eles traspassam Jesus. Soldados agora pegam uma lança e perfuram o seu lado. E o texto bíblico de Lucas vai dizer que saiu sangue e água. E quando você para estudar esse fenômeno, o único jeito de ferir o lado e de sair sangue e água é se aquela lança que traspassou o lado, entrou pelo lado e foi até o coração. E aí, quando traspassa o coração, sai sangue e água através daquela lesão. O que o texto bíblico estava enfatizando para nós, e talvez Lucas, que é médico, é quem dá esses detalhes clínicos, é que o coração de Jesus estava sendo traspassado ali. E olha que interessante, o véu estava sendo rasgado. E o véu tinha um objetivo. O objetivo do véu era separar. O véu que separava, já não separa mais. Quando Cristo está sendo rasgado, no mesmo instante o véu do templo está sendo rasgado, para dizer assim, agora não tem mais separação, agora você pode entrar. Naquele momento,
O véu rasgado representava o corpo de Cristo rasgado, e agora o acesso, e por isso o escritor aos Hebreus vai dizer que a gente com confiança pode entrar por esse novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus, e a gente pode entrar no lugar que antes era inacessível, era fechado, e agora a gente não precisa mais ficar do lado de fora, a gente pode entrar. Só que tem algo tão profundo, é que naquele momento o coração de Jesus estava sendo traspassado, estava sendo rasgado, estava sendo dilacerado, e a pergunta que fica é, por quê? E aí tem uma resposta talvez mais simbólica e uma resposta mais literal. Talvez o que a gente possa entender de forma mais figurada, de forma mais simbólica, é que o coração de Jesus estava sendo aberto para a gente poder entrar lá dentro. E que você imagina João, na hora que ele está lá diante do momento que antecedia a prisão de Jesus. Vocês lembram, na ceia, Jesus está lá com os discípulos e João está com o peito encostado, ou com a cabeça encostada no peito de Jesus, ouvindo o coração de Jesus. Só que ele estava do lado de fora. Imagina você poder ouvir o coração de Jesus. Imagina você ouvir o coração de Jesus batendo. Saber o que faz o coração de Jesus acelerar. O que faz o coração de Jesus desacelerar. Sabe que Jesus, humano, ele também ficava com o coração mais acelerado e menos acelerado? Ele também tinha essas oscilações, ele ficava com raiva, ele virou mesa, ele ficou triste, ele chorou diante de um amigo que estava, ou de uma família que estava enlutada. Ele também tinha as suas emoções e as suas apreensões, as suas inquietações. Vocês sabiam que Jesus, esse Jesus, lá no Getsemane, algumas horas depois de João estar lá, com a cabeça recostada, ele estava suando grandes gotas de sangue, em meio a uma angústia mortal. Ele sabe o que é sentir uma angústia tão profunda, que ele não apenas ficou pálido, porque a gente fica pálido porque os vasos sanguíneos aqui da periferia, das glândulas sudoríparas, contraem. Por isso que a gente fica nervoso, fica pálido. Quem já ficou pálido de medo, de nervoso? Jesus não apenas ficou pálido, porque os vasos dele não apenas contraíram e ele empalideceu, os vasos dele contraíram a tal ponto que se romperam. Por isso ele começou a suar sangue, porque os vasos sanguíneos se romperam. Isso só acontece diante de estados de estresse profundo. E Jesus estava sentindo isso. Agora imagina, volta para João está lá ouvindo, do lado de fora. Mas sabe qual é o nosso poder como igreja? É que a gente não precisa ficar do lado de fora do coração de Jesus. Porque ele foi rasgado para abrir uma porta para a gente poder entrar lá. Eu quero que você entenda o seguinte: a oração é a porta aberta do coração de Jesus para nós. E ela não foi aberta com uma chave. Ela foi aberta com a cruz. A cruz abriu o coração de Jesus, não para que a gente fique do lado de fora tentando entender, mas para que agora a gente possa estar do lado de dentro. Sabe qual é o chamado da fé? É morar em um lugar. Que lugar é esse? O coração de Jesus. E aí quando a gente está dentro do coração de Jesus, agora Ele se importa com o que está dentro do nosso, mas a gente também começa a se importar com o que está dentro do dele. Porque em Cristo Jesus, Ele se importa comigo, e Ele sente as minhas dores, mas sabe qual é a plenitude? É que agora Ele diz assim: ei, para de se preocupar com o que não é verdadeiro, não é puro, não é honesto, não é de boa fama, não tem virtude, não tem louvor. Deixa eu contar para você o que tem dentro do meu coração. Sabe qual é a grande jornada da vida? É a gente levar o nosso coração para Jesus.
e Jesus trazer o dele para nós, e a gente vê que ele se importa com o que a gente está sentindo, pensando, sonhando, mas quando a gente vê o que ele está pensando, sentindo e sonhando, a gente fala, eu estava tão preocupado com uma coisa tão pequena, mas ainda assim ele se importou comigo. Agora, o que eu posso fazer para me envolver na dor de Jesus? O que eu posso fazer para me envolver no que está fazendo Jesus acelerar o coração dele? A pergunta é, o que acelera o coração de Jesus? O que inquieta Jesus? O que Jesus quer fazer? Sabe, às vezes a gente está tão preocupado com o que a gente queria fazer, e a gente vai lá e fica perdido, ansioso, preocupado, igual Marta, agitado, porque a gente quer fazer as coisas para Jesus, e Jesus está dizendo assim, ei, está tudo bem você ficar aflito, querendo servir, isso é legítimo. Jesus gostava de Marta, tanto quanto de Maria. A questão é que a gente tem que ter esse coração de Marta, mas a hora que Jesus senta, a gente tem que sentar com Ele e falar, Jesus, o que está no seu coração agora? Conta o que o Senhor quer fazer. E aí a gente pode entrar para conhecer os pensamentos dele, que são muito mais altos do que os nossos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. É como se a gente entrasse no nosso coração, e o nosso coração é só o primeiro andar de um prédio. E aí a gente entra lá. Mas qual é o objetivo de entrar naquele? É o térreo. A gente entra lá no nosso coração e vê tudo que a gente está inquieto, preocupado, ansioso, tudo que é ferida, tudo que é mancha, tudo que é marca, tudo que é dor, está lá dentro do nosso coração, a gente chega lá. Só que o grande objetivo de entrar naquele andar era achar o elevador, apertar o elevador. Porque lá no térreo está tudo que é problema. Mas é lá em cima que tem todas as soluções para os problemas, e não apenas os nossos problemas, mas tem as ordens e as causas que realmente vão resolver as nossas angústias e dores. Aí a gente tem que subir e deixar Ele mostrar para nós o que tem dentro do coração dEle. Por isso a paz de Deus é um lugar em que o nosso coração encontra o coração de Jesus. A paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar o seu coração em Cristo Jesus. Então por que a gente ora? A gente ora para o nosso coração encontrar o de Jesus. Escreve isso aí, oração é um encontro de coração. Por isso que a oração protege o coração. E hoje a ciência tem testificado disso. Eu até escrevi no livro Divinamente, benefícios que a ciência tem encontrado para o nosso cérebro, para a nossa saúde emocional, a partir da oração. E já tem muito estudo mostrando isso, mostrando que a oração, sim, reduz a ansiedade, reduz a inflamação do corpo, reduz o nível de cortisol, aumenta a nossa capacidade de tomada de decisão, melhora o fluxo sanguíneo aqui no córtex pré-frontal, aumenta nosso foco, aumenta nosso discernimento, nossa clareza, diminui a nossa sensibilidade à dor. A gente fica mais firme, mais resiliente por causa da oração. Isso tem estudo mostrando já, mas a gente não ora simplesmente porque faz bem pra gente. Faz bem pra gente. Você quer testar? Desafio você, faz um mês. Se fosse um remédio que alguém mandasse você tomar um mês, você faz o teste. Toma aí, todo dia. Quanto que custa? Se custasse um valor que cabe no seu orçamento e garantisse para você, faz 30 dias, vai melhorar seu foco, vai melhorar sua autoestima, vai melhorar o seu humor, vai diminuir a sua sensibilidade à dor. Eu falasse assim, tem que tomar um remedinho, gasta 5 minutos, gasta 10 minutos para você ir lá, preparar, deixar ele esperando ali, e você tomar.
Se eu falasse só isso, se fosse uma palestra sobre um hábito que melhora a sua saúde mental, você já falaria assim, acho que eu vou orar, viu? E poderia fazer isso? Poderia. Estaria certo? Estaria. Estaria completo? Não. Porque o grande objetivo da oração não é simplesmente o que ela pode trazer de benefício para a nossa saúde mental. Sabe qual é o maior benefício? É a gente poder encontrar o coração de Jesus. Isso é só um efeito colateral. O efeito colateral da glória de Deus é o nosso bem. Toda vez que Deus é glorificado, acontece uma coisa em resposta, é o bem. Eu desafio você, coloca na sua rotina, como você colocaria um medicamento. Mas eu vou passar todos os dias, pelo menos, não é o tempo, é o encontro. Não depende, não tem uma fórmula, não tem uma regra, quantos com a porta trancada, ou se é na igreja, no prédio, na sala de oração, não é uma fórmula, porque o objetivo não é um método, o objetivo é o coração, e o método é só como eu vou marcar o encontro, assim como eu com a minha esposa, tem dia que a gente marca um encontro, e a gente vai sair sem as crianças, e é um aleluia. Mas tem dia que é, amor, precisa passar no mercado e pegar frango. Mas isso é amor, a gente está dividindo os problemas. A gente está dividindo a vida. Não pode ser só passa no mercado e pega frango. Mas também não pode ser só o encontro quando está tudo perfeito. Por quê? Porque o nosso relacionamento é do coração, e se é do coração, é da fonte de tudo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O Senhor quer participar dos nossos frangos, mas quer que a gente participe da sua intimidade. Ele quer que a gente conheça os planos dele, os sonhos dele, mas Ele também quer conhecer os nossos planos e os nossos sonhos. Sabe, esses dias atrás, na verdade já faz alguns meses, eu estava orando, e aí, sabe quando você está naquele dia aflito, que você está cheio de dor, de preocupação, de inquietação, e eu falei tudo para Deus, tudo, e aí, sabe quando vem aquela leveza assim, eu fiquei em paz, e aí eu me atrevi a fazer uma oração que não é comum eu fazer, mas aquele dia eu falei, Senhor, eu já te contei tudo que estava me preocupando, agora me conta o Senhor, o que está te preocupando, o que está te incomodando, o que te causa sofrimento, o que te causa dor? E aí Deus falou comigo, Ele me compartilhou uma dor do coração dele, que é algo que eu tenho tentado e me engajado em responder a essa dor. Mas eu quero encorajar você a fazer isso. Eu quero encorajar você a fazer da sua vida um encontro do coração de Jesus com o seu coração. Porque sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Mas onde é que guarda o coração? Em Cristo Jesus. E por que guarda lá? Porque Ele abriu. Porque a cruz rasgou o coração de Jesus para a gente poder entrar. E assim como é um absurdo, com o véu do templo rasgado, a gente não entrar, é um absurdo a gente não orar. Não orar não é um pecado, porque a gente deixou de cumprir uma liturgia. Não orar é a gente desperdiçar o acesso ao coração de Jesus. E custou muito caro para abrir. Custou o seu sangue na cruz do Calvário.
Se coloque de pé, eu quero orar com você.